O meu cabelo era diferente, minha boca era diferente, o meu corpo também nunca estava dentro dos padrões que se queria que estabelecesse, isso dentro da escola e principalmente dentro da dança. Eu sempre ficava naquele meio do caminho. Eu sou branca demais para estar aqui e eu sou preta demais para estar ali. É essa tomada da escrita, essa tomada da sua história, da sua potência, da sua força. Eu comecei a dançar dentro dessa jornada mais específica de dança, né, que é essa jornada mais tradicional, com 6 anos. Mas, na verdade, eu cresci vendo dança, eu venho da dança, eu volto para a dança, porque eu tive o privilégio de nascer dentro de um terreiro. Minha avó era mãe de santo, então eu cresci vendo dança, eu cresci vendo música, eu cresci vendo canto, eu cresci vendo roupas gigantescas, bonitas, e tudo isso em comunhão, assim. Eu comecei a me instrumentalizar, eu comecei a me forjar mesmo dentro do terreiro, dançando, vendo a minha mãe e a minha avó. E aí, concomitantemente, eu também tinha uma trajetória dentro da academia de dança. Minha mãe me teve com 27, minha avó teve minha mãe com 40, então, assim, minha avó já tinha lá seus 60 e tantos, assim, e me levava a pé para o balé. E eu lembro que minha mãe tinha 3 empregos na época, porque minha mãe sempre foi mãe solo. Então eu via minha mãe, que ela me acordava para falar que ia embora, e depois só quando ia dormir. Grande parte assim da minha infância foi desse jeito. E minha madrinha que pagava, porque minha mãe não tinha condições e tudo mais. E eu sempre usava 2 Marias Chiquinhas, assim, com cabelo crespíssimo e 2 Marias Chiquinhas assim. Colocava uma redinha e me levava. E eu lembro que no primeiro mês que eu fiz balé, tinham 2 colegas que olharam para mim e falaram assim, seu cabelo parece um cocô desse jeito, todo retorcido. Eu acredito que esse tenha sido o meu primeiro choque. Vai passando os anos, vai passando o tempo e a coisa que a gente mais quer é se enturmar, é querer se fazer parte, aquele período da pré-adolescência. Em algum momento, acho que quando eu entrei na 5ª série, eu adentrei ainda mais esse universo que era muito diferente do meu, de pessoas ricas, enfim, dentro da minha cidade. Eu virei bolsista integral de uma escola católica também, de um colégio. Então, as mesmas pessoas com quem eu dançava à tarde no balé, eu via de manhã na escola. E eu sinto que eu fui entrando numa onda que eu acredito que grande parte aí de crianças negras, sobretudo essas que adentram esses lugares que é muito violento, e a minha violência é muito velada. Aquela coisa de você querer se integrar o máximo possível, mesmo sabendo que você nunca vai fazer parte daquilo. E eu, por ser uma mulher negra de pele clara, eu sempre ficava naquele meio do caminho. Eu sou branca demais para estar aqui e eu sou preta demais para estar ali. Então, eu não... E até mesmo quando você é uma criança preta retinta, e uma criança que diretamente, né, fenotipicamente se fala que ela é uma pessoa preta, mesmo assim você entende que aquela violência acontece, mas você não consegue justificar o que é aquilo, você não consegue entender. Então, ao longo dos anos, eu fui entendendo que eu nunca pertencia àquele lugar. O meu cabelo era diferente, minha boca era diferente, o meu corpo também nunca estava dentro dos padrões que se queria que estabelecesse, isso dentro da escola e principalmente dentro da dança. E aí chegou um momento em que dentro da academia eu só dava risada, eu não conversava. Ai, Gigi, você é tão boazinha. Ai, Gigi, você é tão gente boa. E eu fui levando aquilo de que se as pessoas gostassem de mim pelo que eu não falasse, eu só concordasse, eu seria aceita. Então eu falo assim, que essa trajetória em dança, ao mesmo tempo em que me ensina muito, eu entendo que eu entendo a dança, a vida através da dança, mas ao mesmo tempo hoje eu também venho um processo de desintoxicação muito grande. Eu falo que a dança é minha salvadora e também é minha algoz, assim. Até hoje eu tenho assim, dificuldade de lidar com o meu corpo, com a minha imagem, com o meu cabelo. Embora eu goste de cada parte do meu corpo, ainda é muito difícil não se render aos padrões. E eu fui entender isso dentro da Unicamp, da vivência com outras pessoas, sobretudo com outros colegas negros. Tanto que eu me lia e ao mesmo tempo não me lia enquanto uma pessoa negra. Lembro que quando eu passou eu e na época eram 2 garotas. Ah, somos 3 pessoas pretas que passaram. Eu falei, cara, vocês me leem enquanto uma pessoa preta. E aí fui começando a flertar com o pessoal do Núcleo de Consciência Negra. Eu, na época, morava com 2 pessoas pretas também na moradia. E fui entendendo também dentro do curso que a gente podia dançar a partir do que a gente queria, não era necessariamente copiar o que a professora queria, a gente podia se entendendo. E aí o processo, né, enquanto uma pessoa preta, fui entendendo junto da trajetória e o curso também, a dança foi me mostrando.
Foi quando, em 2016, eu tranquei, eu já tinha até grupo de TCC, estava me formando e tudo mais. A minha mãe foi ficando doente ao final de 2015, em 2016 ela faleceu. Para não perder bolsa, eu vinha para Campinas de vez em quando, porque eu não podia perder moradia, eu não podia perder a bolsa auxílio, porque ajudava a pagar as consultas da minha mãe e tudo mais. Em 2017, eu estava sem grupo, minha turma tinha se formado. Eu precisava entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, porque a gente morava em 5, era minha mãe, minha avó, meu irmão e minha irmã. Então, ficamos órfãos 3, porque a mãe da minha prima, que eu chamo de irmã, né, faleceu em 2009, o pai dela nunca foi muito presente, eu nunca conheci meu pai, e meu irmão nunca viu o pai dele. Tínhamos que dar conta da vida e fora um terreiro também para começar a gestar, porque meu irmão assumiu o lugar da minha avó depois que ela faleceu. Eu não sei, me deu uns 5 minutos, eu bati na porta de uma professora que eu gostava bastante, falei, ó, o negócio é o seguinte, eu quero me formar, eu quero fazer um trabalho sozinha, eu não sei o que vai ser, pode ser que amanhã eu mande um e-mail para você falando que eu vou desistir, porque eu nunca consigo assumir as coisas que eu gosto, mas eu preciso fazer isso. Ela, ok, aceitou. Então, eu falo que foi em 2017 que eu de fato comecei a dançar. Foi ao longo desse processo que eu comecei a entender a perda da minha mãe e da minha avó, e o quanto a presença delas no meu dançar eram de fato o esqueleto da minha coisa. E foi aí que eu também me deparei com a Conceição Evaristo. Eu lembro que eu li os livros dela e aquilo me vinha como um abraço, como uma forma de lidar com a saudade e de entender como a sensibilidade, como a poética podiam ser lugares em que a gente poderia falar sobre aquilo que a gente sentia. Foi aí que eu me deparei pela primeira vez com o conceito de escrevivência. Entender como a memória e como a gente pode criar em cima da memória e daquela verdade se também se cria algo de preenchimento. E aí depois eu fui entender que a escrevivência de fato é uma escrita fictícia em cima de uma verdade. Trazer seus rastros biográficos e memorialísticos em cima de uma expressão de uma manifestação. A escrevivência nasce enquanto um lugar da literatura que ela tem como pano de fundo aquela imagem das mães pretas, naquele momento da escravização, em que elas eram obrigadas a colocar os filhos da casa grande para dormir. E aí fala que a escrevivência nasce em contraponto a isso, que é para acordar esses filhos desse sono injusto. É essa tomada da escrita, essa tomada da sua história, da sua potência, da sua força. Então ela vem a se contraponto à oralidade, essa complementação. Então essas mulheres tomam para si esse poder de escrita para falar da sua história e vem em contestação a essa história hegemônica do que se fala, do que é que de fato aconteceu. E a escrevivência muitas vezes pode ser essa fala, olha, aconteceu tal coisa, mas vem também nessa coisa imaginada para preencher essas lacunas que esses colocados como donos da verdade fizeram. Então foi em 2017 que eu comecei, e foi a partir desses laboratórios práticos de pesquisa, que foi meu TCC do bacharelado, eu comecei de fato a entender como eu poderia trabalhar com essas danças que me forjaram, esses entendimentos para além da dança, mas essas sabenças de terreiro, de fato, como eu poderia trazer isso para o meu fazer artístico, que é também pedagógico. E foi aí em 2017 que eu criei meu trabalho, que hoje estou rodando com ele depois de 4 anos, que eu trago algumas memórias, né, tentando trabalhar de maneira prática, algumas memórias diretamente ligadas à minha mãe e à minha avó, mas também pensando nessa memória que é muito mais ancestral, que pensando para os nagôs, que é da onde eu descendo e também da onde vem meu terreiro, que é um mito que a gente chama de Itã, né, da mulher ancestral, que é aquela figura daquela energia primordial feminina. No ano seguinte, eu tento trazer isso para o lugar da licenciatura, como a gente pensa esses entendimentos de corpo, de terreiro, a partir dessa perspectiva, e como que a gente consegue transpor para o lugar pedagógico, onde eu também, em 2017, me deparei com uma professora muito bacana da UFBA, que foi, aliás, a única professora negra que passou pelo departamento, que era a professora Inaicira, que ela tem uma proposta metodológica que chama Corpo e Ancestralidade, onde uma das coisas onde eu mais me apoiei era onde ela dizia: o que a gente vê dentro das manifestações nunca é de fato o que você leva para o palco. Então, eu me apoio muito nisso. Eu não levo o terreiro para a cena. Eu me apoio em coisas que eu aprendi, nas organizações de pensamento,
nas poéticas, nas gestualidades e a partir disso, como eu posso transpor para essa cena. Em 2019 eu entrei no mestrado e aí, desde então, o que eu venho mobilizando é uma pesquisa que hoje eu consigo nomeá-la de danças de cordão umbilical, que foi a partir dessa pesquisa que eu tive em 2017, de entendendo essa dança é um lugar que você traz um movimento que foi feito há centenas de anos atrás. E aí eu tento pensar nessa dança que se traz esses tempos, nesse lugar feminino que para os iorubás, né? E eu falo mais os nagôs porque eu tento não me atentar tanto a um pensamento africano, mas sim afrodiaspórico, é como a presença da mãe une e alimenta toda uma linhagem familiar. Então é a partir desse lugar, dessa jornada mítica ancestral da mulher, sobretudo da mãe, e eu falo mulher não num sentido social, num sentido coisa, mas num sentido mais ancestral da coisa. Então, nesse lugar assim que eu chamo de danças de cordão umbilical, que não é uma proposta, não é um conceito, mas é um lugar que possivelmente eu entendo a dança que hoje eu estou me propondo a fazer. Para poder falar dessa dança, eu preciso entender quem são esses corpos e como esses corpos são vistos. Então, eu tento entender como são essas experiências dessas mulheres negras, porque eu me propus, na minha pesquisa no caso, a entender as sabências da minha avó, como ela via corpo, como ela entendia como corpo. É a partir dessas sabências dela sobre corpo e sobre dança que eu me debruço a querer entender quais possibilidades a gente pode entender de dança. E assim, é impossível você querer falar de uma dança que a dança também se dá no meio social. Então, é um corpo que é preto, que é de uma mulher e é uma mulher idosa. Então, é impossível você querer falar de dança de uma maneira descolada da realidade. Então, me proponho a entender essa dança pensando ela em gênero e raça, e como a experiência dela é mobilizada a partir desse lugar, como ela mobiliza a experiência dela, a subjetividade, a partir desses marcadores da diferença, que é a escrevivência dela. Que aí eu vou entender a escrevivência como essa mobilização da experiência dela. Eu penso uma dança que questiona essa colonialidade que a gente vive, esse lugar em que o corpo de uma mulher é assim, assim, assado, a dança de tal e tal jeito, mas ao mesmo tempo eu me preocupo também com a subjetividade. E aí entendendo como a gente pode olhar para essas danças de uma maneira mais íntegra, de uma maneira bem singela, bem tímida na minha pesquisa, eu tento trazer esses questionamentos que passaram ao longo da minha vida, eu tento trazer para esse lugar mesmo realmente da reflexão, da dança, do corpo, assim. E aí fui entendendo, assim, como a dança realmente me movimentou, me fortaleceu, me instrumentalizou para esse pensamento crítico, seja da minha história, seja da leitura de mundo e como o mundo me lê. Então, por isso que eu falo assim, que a dança me entra até como um lugar sagrado, não só pela questão do terreiro, desse lugar da onde eu me forjei, da onde eu descendo, volto e vou permanecer, mas principalmente do que eu entendo e do que eu quero fazer. E de como a dança pode ser potência na vida da gente. E não porque foi para mim, desse jeito, que vai ser necessariamente do outro. Mas a dança pode ser muito mais. É diversão, é seriedade, é entendimento, é comunicação, é formação, é beleza, mostra tristeza, é verdadeiro. E aí, para mim, dança é verdade e é presença. Então, eu sinto que assim, eu tenho uma responsabilidade que eu gosto de tê-la, de entender a dança realmente, de ser tocada para frente, do quão potente ela pode ser, e eu quero ser uma pessoa que some nesse lugar, assim. Não só porque foi para mim, mas que eu consiga entender que a dança pode ser até muito mais do que foi para mim. Então, hoje eu não sei dizer de certo porque eu danço, mas eu sinto que eu faço alguma coisa que talvez possa não mudar muito a vida das pessoas, mas mudou muito a minha. E minimamente, assim, sou muito nova, né? Mas aos pouquinhos, assim, que eu fui tendo a experiência pedagógica, né? Seja como professora, nesse lugar de troca de conhecimento com tantas pessoas, eu sinto que minimamente somei em algum segundo na vida de alguém.